Olá, estudante! Na aula de hoje nós vamos estudar os gêneros literários. Mas antes de entrar nos gêneros literários, nós vamos aprender a fazer uma diferenciação entre três conceitos: o gênero textual, o tipo textual e os gêneros literários, que é o assunto da aula de hoje. Bem, os gêneros textuais e os tipos textuais são grandes conjuntos que englobam outros textos, que guardam outros textos. E o gênero literário, ele faz parte desses dois grandes conjuntos, ou seja, o gênero literário, ele está dentro do conjunto de gênero textual e está dentro do conjunto de tipo textual. Agora falando um pouquinho sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais são todos os textos que nós conhecemos, todos aqueles que circulam na sociedade e que a gente consegue identificar no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, em todos os ambientes que a gente frequenta. Então, os gêneros textuais existem milhões. E aí eu trouxe hoje para vocês alguns exemplos de imagem, de gêneros textuais que a gente pode encontrar por aí. Por exemplo, a carta, as narrativas literárias, que é o nosso assunto de hoje, os textos jornalísticos, as receitas, os cardápios, os currículos vitae, os verbetes de dicionário, as propagandas e muito mais. Ou seja, tudo que nós conhecemos de textos escritos ou textos não verbais, eles fazem parte do conjunto de gêneros textuais, que é o nosso maior conjunto. O que a gente vai estudar hoje é um conjunto menor que está dentro desse grande conjunto. Então, hoje a gente vai se deter a estudar os gêneros literários. Falando ainda um pouco sobre o que é o gênero textual, que é o conjunto maior que guarda todos os outros dentro, a gente fala que o gênero textual, eles são, como eu já falei, todos aqueles textos que circulam na sociedade. Então, se são todos os textos que circulam na sociedade, eles são incontáveis, porque estamos rodeadas o tempo inteiro de textos verbais e não verbais e, portanto, não tem como a gente mensurar a quantidade de gêneros, a quantidade desses textos que a gente tem circulando por aí. Então, outra característica do gênero textual é que os textos que fazem parte, todos os textos, na verdade, eles têm uma estrutura mais ou menos fixa. Por exemplo, quando a gente se depara com uma receita, a gente verifica que a receita ela tem sempre as mesmas partes, ingredientes e modo de fazer. Então, a gente verifica que os gêneros textuais a gente identifica por conta, a gente percebe que eles apresentam sempre a mesma estrutura. Uma carta, por exemplo, quando nós pegamos uma carta que a gente verifica a estrutura da carta, nós verificamos que ela também tem as mesmas partes. O verbete de dicionário, se nós abrirmos um dicionário, nós vamos verificar que todas aquelas palavras que têm um significado, elas se organizam, elas se estruturam, elas são ditas no dicionário de forma semelhante. Então, o que é que nós podemos concluir a respeito dos gêneros textuais? É que ele é um grande conjunto que abriga todos os textos que circulam na sociedade. Os textos que circulam na sociedade são textos que não tem como a gente contar. E os gêneros textuais, ou seja, todos os textos que circulam na sociedade, eles têm uma estrutura fixa, mais ou menos fixa, que podem identificar para que nós podemos reconhecer e não misturar, por exemplo, a estrutura de uma carta e a estrutura de uma receita. Quando nós vemos uma receita e uma carta, não tem como confundir as duas estruturas. Então, essas são as principais características. Agora a gente vai para o segundo conceito, que é o conceito de tipo textual. O tipo textual também é um conjunto bem amplo. Ou seja, os gêneros textuais estão dentro de um outro conjunto, que são os tipos textuais. Então, sobre os tipos textuais, nós temos 5 deles, 5 conjuntos, 5 classificações de quais são esses tipos, ou seja, todos os textos que nós conhecemos, que fazem parte, que constituem o gênero textual, eles estão organizados
articulados dentro de 5 itens, que são os textos narrativos, os argumentativos dissertativos, os descritivos, os expositivos e os injuntivos. Então, o número 1, texto narrativo, que é o que a gente vai estudar hoje. O texto narrativo são aqueles textos que possuem os elementos da narrativa, ou seja, enredo, personagens, tempo, espaço. Por exemplo, professora, o conto, a fábula, o romance, a novela, todos esses que têm personagem, espaço, enredo, tempo, são textos que podem ser classificados e organizados dentro do narrativo. Agora, o número 2, argumentativo e dissertativo. Como é que esse texto se comporta? Como esse conjunto, essa classificação se comporta? O argumentativo dissertativo, ele busca defender uma ideia. O nome já diz, argumentar, significa expor argumentos, significa defender uma tese. O gênero argumentativo, ele tem o objetivo de convencer o leitor a adotar a postura dele no texto. Por exemplo, nós temos um editorial de jornal de revista que traz opiniões pessoais ou opiniões institucionais, nós temos os artigos científicos, nós temos as resenhas, que podem ser resenhas culturais, de livros, de obras literárias, de eventos. Então, todos esses textos do conjunto argumentativo, eles querem que o leitor se convença da opinião de quem os escreve. Agora, o número 3, que é o texto descritivo. O texto descritivo, como ele se comporta? Pelo nome, a gente já identifica que ele vai apresentar características de pessoas, de objetos, de lugares, qualquer uma dessas estruturas, o texto descritivo ele vai apresentar essas características. Então, o texto descritivo apresenta características de uma pessoa, objeto, local e expõe impressões, descrições, detalhes. E essas características elas podem ser físicas e elas podem também ser subjetivas, ou seja, o que eu acho que aquele objeto representa. Então, sobre o texto descritivo, nós temos também vários exemplos. O diário, que está descrevendo o nosso dia a dia, o relato, por exemplo, de uma viagem, a biografia, quando eu vou descrever a vida de alguém, um cardápio que tem descrito todos os pratos daquele lugar ou todos os ingredientes que compõem aquele prato. Então, tudo isso é descrição. Agora, na quarta classificação, nós temos o texto expositivo, o tipo textual expositivo. Então, o texto expositivo, ele tem um objetivo central de explanar, discutir, explicar. Então, quando eu exponho, quando eu estou dentro do tipo textual expositivo, eu quero explicar, conceituar. Dentre os exemplos que nós temos, a gente tem um seminário, a gente tem as aulas, entrevistas, palestras, verbetes de dicionários, todos esses são exemplos de gêneros que estão dentro do conjunto de textos expositivos. E a quinta classificação e última é o injuntivo. Tipo textual injuntivo são aqueles textos que procuram nos dar uma explicação ou fornecer um método para a realização de alguma ação. Então, dentro desse conjunto, a gente tem os manuais de instruções, as bulas de remédio, as receitas. Então, são textos que se comportam dando comandos, faça isso, ou então mostrando, ou explicando, né, do que se constitui aquele objeto que está lá no texto, ou ensinando um método de como realizar alguma ação. Então, esses foram os tipos textuais. Até agora a gente conheceu o grande conjunto de gêneros textuais, que são todos os textos que circulam no nosso meio, e agora a gente organizou esse grande conjunto, né, em 5 itens, em 5 classificações: narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Bom, agora a gente vai entrar
na nossa aula de hoje mais especificamente, no nosso tema da aula de hoje mais especificamente, que a gente vai estudar os textos, o gênero literário. Então, o gênero literário, ele é um gênero textual e ele faz parte de um tipo textual, ele faz parte do tipo textual narrativo. O gênero literário, pelo nome, ele diz respeito à literatura, ou seja, todos os textos que são obras de literatura. E eles se dividem em três, que é o épico narrativo, o primeiro deles, o dramático e o lírico. Ah, professora, mas o que é o épico narrativo? Pelo nome a gente já verifica que narrar é contar uma história com personagens, com espaço, com tempo. Então, o épico, a gente tem aí dois exemplos. O épico são aqueles textos, aquelas histórias que contam os feitos heróicos das grandes guerras, das conquistas dos países. A gente pode citar vários textos famosos nesse conjunto, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida. Então, são textos que fazem parte do gênero épico e eles narram histórias, porém, eles narram grandes aventuras com heróis, muitas vezes com deuses. E temos o narrativo, que é um texto mais atual, que surgiu a partir da Idade Moderna, né? O épico ele é bem mais antigo, desde a antiguidade, e o narrativo ele já faz parte da Idade Moderna, né? E nos narrativos a gente tem vários contos, novelas, crônicas, romances, né? Então eu trouxe aqui para vocês, que vocês vão observar, uma dica Pike, né? Uma dica mais Pike, que é um exemplo de texto narrativo, e eu trouxe para vocês uma obra da Patrícia Matos, ilustrações da Sara Nina, e o título da obra é O Baú Ancestral, Histórias da Bisavó. Então fica aí a dica. Bom, então a gente viu épico narrativo. Agora a gente vai ver o dramático. Olha só, pelo título dramático, a gente sabe que são os textos que podem ser encenados, que fazem parte das peças de teatro, dos autos. Então, o gênero dramático, ele também tem personagens, também tem espaço, também tem tempo, mas ele vai ser encenado. Ou ele vai ser lido como se ele estivesse sendo encenado. Mais tarde, posteriormente, eu trouxe para vocês um exemplo de gênero dramático bem interessante. E o outro exemplo de texto de gênero literário é o lírico. O lírico são os poemas, né? As poesias, as músicas que fazem parte desse conjunto. Então, resumindo, gênero literário, 3 classificações: épico narrativo, dramático e lírico. Épico narrativo são os grandes feitos heróicos e as narrativas, histórias, contos, novelas. O dramático são as peças de teatro e o lírico são os poemas. Bom, agora a gente vai nos deter um pouco sobre o gênero narrativo propriamente dito. Então, eu trouxe para vocês aqui falar um pouquinho do romance e da novela. Eles são bem parecidos. O que vai diferenciar eles é a extensão em que a ação vai ter. Ou seja, será uma ação que vai durar vários dias, ou vai ser uma ação mais longa, com mais personagens, que vai apresentar bastante mudança de espaço, vai acontecer em espaços diferenciados. O romance, então, é uma narrativa bem mais extensa, uma narrativa bem mais demorada, detalhada. E a novela também tem as mesmas características de personagem, enredo, tempo e espaço, porém a novela ela tem uma estrutura mais reduzida do que o romance. Ela se comporta semelhante, ela narra a história com todos esses elementos da narrativa, mas ela se comporta, o núcleo dela é mais resumido. Então, a quantidade de personagens é melhor, a quantidade de espaço em que aqueles personagens se modificam e agem, ela também é mais restrita, o tempo também é mais restrito. Então, romance e novela tem suas semelhanças, mas também tem suas diferenças. Então, essa é a principal característica ou diferenciação entre romance e novela. Eu trouxe aqui para vocês a imagem de 3 romances, né, bem conhecidos nossos, e eu trouxe os romances que fazem parte dos retratos da Seca.
né, que a gente tem narrativas que falaram da seca. Por exemplo, 15, da Raquel de Queiroz, a escritora cearense. Nós temos Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e nós temos Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, esses 3 romances, eles fazem parte, né, daquelas narrativas que se propuseram a falar dos retratos da seca. E aqui, ao lado, eu trouxe uma dica de leitura mais pike, né, que nós temos também muitos textos narrativos nas nossas coleções, e eu trouxe aqui para vocês a história Bel, o Menino de Coração Selvagem. Então, fica a dica aí para conhecer esse livro, que ele faz parte do gênero narrativo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conto, né? Então, conhecemos o romance, conhecemos a novela e agora o conto. O conto também vai narrar uma história, ele vai ter personagens, ele vai se passar numa linha do tempo, ele também vai ter um espaço em que a ação vai acontecer. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de conto, né, para que a gente possa ler junto. Esse conto está na revista Pense e podemos fazer a leitura agora junto, né? Vocês vão acompanhando aí. Então vamos lá. Aquele dia começou confuso. Todo mundo andando de um lado para o outro, o telefone tocando, até que meu pai ligou e contou a notícia. Sua irmãzinha nasceu. Pelas minhas contas, isso só aconteceria dali a alguns 2 meses, mas a neném estava com pressa. Eu entendo, deve ter sido apertado demais lá dentro. O problema é que não deu tempo de resolver um assunto muito sério, o nome. Meus pais não conseguiam decidir. E agora? Eles sempre contavam que escolheram o meu nome, Clarissa, antes do meu nascimento. Foi por causa de um livro do Érico Veríssimo. Até esse dia eu achava que os nomes vinham antes das coisas, mas minha irmã chegou para destruir a minha certeza. Ali estava ela, sem nome nenhum. Fazia xixi, mamava, chorava, respirava e existia no mundo, sem toalha bordada e sem nome na porta. E eu, a cada choro daquela pequena criatura, me perguntava: como é que ela existe se nem tem nome? Então, aqui é um conto curtinho, né? Um mini conto, em que a gente verifica a presença de personagens, por exemplo, os pais, né, do narrador, que possivelmente é uma criança ou um jovem, os pais do narrador, o narrador, que é personagem também, o ambiente em que passa essa ação possivelmente é o ambiente da casa do personagem, porque ele diz que o telefone estava tocando quando o pai ligou para dar notícia do nascimento da irmã. E a linha do tempo é basicamente o momento em que ele recebe a notícia. Então, é uma linha do tempo curta, em que ele vai receber a notícia, ele vai refletir um pouquinho sobre isso, né? Vai contar como foi a história que envolve, né, a escolha do nome dele e se questionar por que a irmã não tem nome. Então, assim, esse é um exemplo de conto, vocês podem perceber claramente a estrutura narrativa dele. E aqui ao lado eu trouxe uma dica de leitura mais pike, bem interessante, né, sobre contos, vários contos. São 7 contos de amor e morte. Então, o título da obra da Isabel Rosa Gurgel e ilustrações da Raiza Cristina é A Primeira Vez, 7 Histórias de Amor e Morte. Então, fica aí essa dica para a gente se deleitar e conhecer um pouquinho sobre o que são contos. E agora a gente vai falar um pouco da crônica, que também faz parte do gênero narrativo. Então, a crônica também tem os personagens, tem um enredo, tem um tempo e tem um espaço. Mas a diferença da crônica é que ela se inspira na realidade, no cotidiano. Professora, o que é isso? O que é se inspirar no cotidiano? Por exemplo, acontece algo na minha vida ou eu vi uma cena que eu presenciei e a partir disso ela me inspirou e eu comecei a pensar numa história para contar aquela cena que aconteceu na minha vida real. Ou porque aconteceu comigo, ou porque eu vi, ou porque eu fiquei sabendo. Então, a crônica, ela é narrativa, sim, ela tem as características do romance, novela e conto, sim, porém, ela se preocupa, a matéria-prima da crônica, ela está no cotidiano, no dia a dia. Então, são fatos que podem acontecer e servir de inspiração para a escrita de uma crônica. Bom, eu trouxe aqui uma crônica uma crônica mesmo do Carlos Drummond de Andrade e o título dela é Furto de Flor. Olha que crônica interessante.
Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem? Sendo o autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água no vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la no jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua! Vi jogar lixo de sua casa neste jardim? Então, aqui é uma crônica porque tem os elementos da narrativa, mas possivelmente essa cena, o Carlos Drummond de Andrade, né, o escritor, ele viu acontecer num filme ou na vida real dele, ou alguém contou para ele. O fato é que ela foi inspirada em alguma cena da vida real. E uma outra característica interessante da crônica é que ela pega essa observação do cotidiano e ela vai refletir sobre ela. Né, vai questionar a vida, vai fazer questionamentos filosóficos acerca disso. Então, quando ele diz assim, o copo destina-se a beber, a flor não é para ser bebida, significa dizer que ele está refletindo sobre isso. Olha só, o copo, ele é para a gente beber, é um objeto que serve para a gente beber algo. Mas a flor, ela não é uma bebida, então isso é uma reflexão filosófica. Então, a crônica faz isso, ela conta uma história, mas ela também promove uma reflexão filosófica. O próximo, né, texto que eu trouxe para vocês é um auto bem conhecido nosso, que é o Auto da Compadecida. Aqui eu trouxe apenas um fragmento, é uma obra extensa, né? E o Auto da Compadecida é um exemplo de gênero narrativo, teatral, né? Dramático, gênero dramático. Então, vamos lá, o fragmento. Quais são os personagens que estão participando aí dessa ação? O João Grilo, a mulher que perde o cachorro, que o cachorro morre, e o Chicó. Então, por aqui, né, a gente vai perceber uma conversa entre esses três personagens. E aí o João Grilo fala assim, com a mulher que perdeu o cachorro. O gato que eu lhe trouxe descome dinheiro. A mulher, descome dinheiro? João Grilo, descome sim. Mulher, essa eu só acredito vendo. João Grilo, pois vai ver. Chicó! Mulher, e essa é a história de Chicó? Logo vi. João Grilo, nada de história de Chicó, mas foi ele quem guardou o bicho. Chicó! Chicó entrando com o gato. Tome seu gato, eu não tenho nada com isso. João dá-lhe uma cotovelada e apresenta o gato à mulher. Então aqui fica bem claro que o gênero dramático, que as peças de teatro, elas se organizam diferente. Ou seja, tem o nome do personagem, tem a fala do personagem tal qual como deve ser dita. Uma outra coisa interessante que aparece no gênero dramático é uma descrição da ação. Por exemplo, quando o Chicó vai entrando com o gato, então o texto informa Chicó entrando com o gato. Aí, no momento da encenação, o Chicó entra. Uma outra coisa, lá no último período, né? João dá-lhe uma cotovelada e apresenta o gato à mulher. Então, além de ter a fala dos personagens tal qual será encenada na cena, também tem as ações indicando como o personagem deve agir, deve se comportar na cena antes de entrar na cena ou enquanto ele estiver na cena. E agora a gente vai estudar os poemas, né? Os poemas aqui eu trouxe para vocês um pouco, né, de ilustração para falar sobre a poesia popular, né? Que é característico, né? É um tipo de poema característico do Nordeste. Eu trouxe duas indicações de leitura mais pike, que é a obra Patativa, o Passarinho que Canta Poesias, e o outro é A Fantástica Peleja entre Bode Oiô e Boi Mansinho. Então, são duas dicas aí de leitura para vocês vivenciarem a poesia. Então, poesia, vocês já vão perceber que ela se estrutura, na maioria das vezes, em estrofes e versos, né? Ela pode ser reflexiva, ela tem metáforas, ela causa no leitor sensibilidades,
né? Então, o leitor, o poema também, ele pode conter um tipo de, ele tem um ritmo, né, para acontecer. Então, bem interessante. A gente vai agora passar a leitura de alguns poemas, né, desse livro. Terra da Luz, Poesia que Seduz. É um livro do Frederico Brito e as ilustrações são do Alexandre Jales. Então, eu trouxe aqui dois exemplos de poemas para vocês. O poema Boiadeiro e o poema Tempo de Siriguela. Então, eles estão dentro da obra que vai falar sobre Ceará, né? Terra da Luz. Então, os temas dos poemas, eles são temas que falam do Ceará. Bom, aqui o primeiro vocês vão ver que é um soneto, que faz parte pela estrutura, como eu posso dizer, a aparência dele, vocês já vão verificar. Por que é um soneto? Porque apresentam 4 estrofes com 2 quartetos, ou seja, uma estrofe com 4 versos e 2 tercetos, uma estrofe com 3 versos. Então, tá aí, um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, 4 estrofes. Boiadeiro. Vai, boiadeiro, a boiar o teu sonho, embrenhado na mata feito reis. Trilha de pedra, foste riacho uma vez, ora és fornalha de calor medonho. Teu cavalo é afoito e trota rasante, enfrenta aroeira, angico e juazeiro. Desafia palma e peita um buzeiro, galopa ligeiro que nem avoante. Saudade arretada da mulher amada que ficou na casa de taipa a esperar, tomando de conta de toda a fiarada e trançando jeitosa a fibra do croar. Enjeita tua lida e laça severina, teus 9 meninos mais tua menina. Então a gente verifica, né, que o poema ele tem essa estrutura de estrofes e versos, e aqui esse poema vai falar de temas relacionados no caso aqui, ele escolheu o tema do boiadeiro, né? Em que ele vai se dirigir ao boiadeiro fazendo reflexões. Então, aqui a gente pode perceber, né, que a estrutura do poema ela é bem particular, bem diferente do gênero narrativo. E o outro poema é o Tempo de Siriguela. Uma coisa, no primeiro, boiadeiro, é uma estrutura fixa, né? É um soneto, possui uma estrutura de versos fixos. E aqui no Tempo de Siriguela, vocês vão ver que não tem uma estrutura física. Esse poema tem apenas uma estrofe com 9 versos. Então, e eles não obedecem à estrutura fixa do soneto, por exemplo. Tempo de Siriguela. No Tempo de Siriguela, subia nos troncos retorcidos, e uma festa de cores e sabores contemplava. Menino de calção rasgado e pés no chão, a elas me misturava. Suculentas e avermelhadas e doces. Fartava-me de colhê-las, de devorá-las, de ser criança. Tempo que ficou na lembrança. Então aqui ele pega a temática da Siriguela e vai contar como ele se sente, né, rememorando aquele tempo em que ele era criança, né? Então ele menciona aqui como é que ele era, né? O que ele fazia, que ele subia nos troncos, vivia de calção rasgado e pé no chão, e aí ele falava, né, que elas eram suculentas, avermelhadas, doces. Então ele lembrou, né, criou esse poema a partir da memória dele que ele teve no tempo de Siriguela, né, em que ele vivenciou essa experiência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre gêneros literários. Nós conhecemos e lemos muitos gêneros literários e eu espero que vocês tenham realmente aproveitado a aula. Até a próxima!